Boa noite, queridos. A Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que bom que podemos estar aqui na casa, Senhor, para adorar o seu santo e eterno nome. Queria convidar você aí na sua casa, que estivesse lá convidando sua família, seus filhos, esposo, esposa, para que possa estar juntamente conosco aqui na igreja, louvando esse Deus que é bom para nós. Amém, querido? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 118, primeiro versículo do Salmo 118. Abre a palavra do Senhor, você chegando na presença do Espírito Santo de Deus. Domingo é marcado pelo culto, que é culto da família, onde reunimos com a nossa família para adorar esse Deus que tem cuidado de nós. Queria convidar você a colocar de pé para estar lendo essa palavra do Senhor para a tua vida. E o primeiro versículo fala assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Queria convidar a igreja para estar falando comigo esse versículo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É maravilhoso saber isso aqui, está na palavra do Senhor, que Ele é bom, Deus é bom e tem cuidado de nós. E esse salmista fala isso, te convida, a render graças, a adorar o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ai de nós, se Deus não tivesse misericórdia das nossas vidas. O Senhor fala que todos os dias a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. Quando começa a primeira luz da madrugada, quando começa a raiar a primeira claridade do dia, naquele momento, a misericórdia do Senhor renovou a nossa vida, renovou sobre nossas vidas. Essa misericórdia de Deus é o amor dele renovando sobre as nossas vidas. Deus não nos deixa de amar, Deus não nos deixa nunca nossas vidas de lado, mas é renovada todos os dias a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que pertence a você. E eu queria nessa noite convidar você a estar orando, a fechar os seus olhos, você que tem casa, para um momentinho que você está fazendo e começa a orar ao Senhor nessa hora. E pensar nisso, render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom para você? Deus é bom para você, querido? Glória a Deus. Amém? Amém. Deus é bom para as nossas vidas, todos os dias. Sem variação, sem mudança, Deus é bom. E eu queria que você fechasse os seus olhos e que você estivesse orando ao Senhor agora, estivesse agradecendo porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado de você, adorando o Senhor porque nada tem te faltado, principalmente a presença do Espírito Santo de Deus, principalmente a paz do Senhor que é sobre a tua vida, principalmente, querido, pela salvação que está na tua vida, que é sobre a tua vida. Senhor, nós te louvamos nessa hora, nós te bendizemos e exaltamos o Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste da nossa família, o Senhor não desiste da humanidade. Mesmo pecadores, falhos, o Senhor não desiste, mas o teu amor é eterno, tua bondade é eterna. E este, Deus, é um dos atributos do Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia. E nessa noite, Pai, nós queremos render louvores a Ti, porque o Senhor é bom. Eu queria que você, em teu lugar, querido, comece a adorar o Senhor. Você aí na tua casa, abre a tua boca e começa a falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado, porque eu tive um dia abençoado aqui na minha família. Obrigada, Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque eu tive alimento nesse dia.
Obrigado porque tem água na minha casa. Obrigada, Senhor, porque tem paz na minha casa. Abre uma boca, querido. Quantos motivos você tem para adorar o Senhor e agradecer ao Senhor nessa noite? Quantos livramentos Deus tem te dado, tem te guardado? Quantas coisas o Senhor tem feito sobre a tua vida? Adore o Senhor nessa noite. Adore o Senhor, adore o Senhor. Porque só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Aproveite esse momento que você está aqui na casa do Senhor. Levanta o altar de adoração a esse Deus. A esse Deus que é digno de ser recebido. Toda adoração, todo louvor. Aleluia, glória a Deus, porque Ele vive, amém? Mais uma vez, nessa noite, que a gente convidar a estar de pé, a louvar o Senhor com muita alegria, louvar o Senhor com muita força, amém? Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Senhor bem forte. Queria que nesse momento você desse das mãos para os céus. Começa a declarar que Ele é santo, começa a declarar que Ele é maravilhoso. Queria que nessa noite você abrisse o seu coração para o Senhor, para agradecer, para mostrar ainda toda a tua gratidão, toda a tua alegria por estar na casa dEle. Amém? Que você possa mesmo falar palavras de amor para o Senhor, que você possa falar mesmo palavras que entregam a adoração dEle, porque só Ele é santo, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. O Senhor Jesus, nosso desejo nessa noite é te agradecer, é te agradecer, é te bendizer, Jesus, porque a obra das nossas vidas é maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor morreu numa cruz por nós, e nessa noite nós queremos, Pai, te adorar, te exaltar, te agradecer, Jesus. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os dias já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Tu és o único motivo que me fez chegar. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que cantar, só quero te falar que teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino. Nessa noite ele vai participar de força, porque só Ele é digno, só Ele precisa estar ao domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
Deus. Nessa noite eu queria convidar você, que tem alguém que está enfermo em casa, alguém que está enfermo na família, queria te convidar nessa hora a erguer as tuas mãos para os céus, talvez direcionar para a casa onde a pessoa está enferma, e queria te convidar mesmo agora a colocar a tua fé na disposição do Senhor, colocar mesmo todo o teu coração nesse sentimento de estar clamando a cura do Senhor sobre essa vida, de estar clamando o milagre do Senhor sobre essa pessoa que está enferma. A gente não pode só cantar isso aqui da boca para fora e não crer naquilo que Deus pode fazer, no impossível que Ele pode realizar. Por isso nessa noite Deus vai te convidar a erguer um clamor, a realmente levantar a tua voz em oração para aquele que está enfermo. Você pode fazer isso nessa noite? Amém? Você pode fazer isso nessa noite, orar pelos enfermos. Se não tem ninguém que está enfermo na sua família, queria que você levantasse a mão então em direção ao hospital. E nós vamos ficar lá pela cidade de Machado, amém? Então erga a tua voz ao Senhor e começa a clamar por essa cura do Senhor. Que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite nós queremos clamar pelos enfermos, nós queremos clamar pela nossa cidade, queremos clamar que o Senhor realmente toque agora no coração, que muito mais Deus do que cura na mente, que o Senhor possa estar trazendo cura na alma, cura mesmo Deus sobre o coração, cura sobre os sentimentos. E nessa noite nós queremos declarar, Pai, hoje os enfermos da nossa família sarados, curados, transformados pelo Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, uma palavra, Deus, de fé, Pai, que o Senhor é aquele que pode muito mais do que a gente pensa, Jesus. Por isso vem, Pai, sobre aquelas famílias que estão nos enfermos nessa noite, Pai, traz a restauração, traz a cura do Senhor. E se alguém aqui dentro desse tempo, dentro dessa casa, Pai, de adoração que está enfermo, traz a cura, Pai, traz o mover, traz a restauração, traz o poder do Senhor sobre essa vida, Jesus. Traz o mover do Senhor, Pai, porque nós precisamos de Ti, Jesus, porque não há outro igual a Ti, Jesus. E nada é impossível para Ti, nada é impossível. Porque nada é impossível para o Senhor. Aleluia, porque Tu és o Deus vencedor. Aleluia, porque Tu és o Deus que acima do batalha, porque Tu és o Deus do impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em tuas mãos.
glória a Deus. A gente pode se ensinar. Aleluia. Nada é impossível desse Deus tão maravilhoso que tem cuidado da tua vida, querido. Nada é impossível. Você pode estar passando a situação que você estiver passando. Não existe impossível para Deus. Deus, além de bondoso, Ele é misericordioso. E além de tudo isso, Deus nos ama com amor eterno. Amém? Me lhe convidar a ser abrir a palavra do Senhor no Salmo 116. Não é impossível para Deus para trazer cura, não é possível para Deus para trazer libertação, não é impossível para Deus para fazer um milagre que você precisa nessa noite. Você pode ter essa certeza. Salmista, no Salmo 116, fala assim no primeiro versículo: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E aí no versículo 12 fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, tomarei casa de salvação e cumprirei e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos os seus povos. Versículo 16: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, e nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Amo ao Senhor. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você tem essa certeza, essa convicção que o Senhor é o maior amor da tua vida? Que Deus é tudo para você? Que Deus é o maior tesouro que tem na tua vida? Que nada compara a presença de Deus nas nossas vidas. Nada, nenhuma riqueza compara. E aí esse salmista fala isso, né? Que ele ama ao Senhor, porque Deus tem ouvido a oração dele, ele tem invocado o Senhor tem ouvido a oração dele. Não é diferente na tua vida. Quantas vezes você tem orado, quantas vezes você tem clamado, o Senhor tem respondido as tuas orações. Tem oração que você nem lembra que você orou e Deus responde da mesma forma. E às vezes você nem para agradecer aquilo que você orou e que Deus respondeu. Às vezes você até esquece que um dia você orou. Mas Deus não. Ele é cumpridor, Ele honra a palavra dele. E aí o salmista fala no versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O maior benefício que Deus nos deu, nós sabemos que é a salvação. E não tem dinheiro que pague ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Não tem como eu pagar ao Senhor por tudo aquilo que Deus fez por mim. Eu posso trazer minha oferta todos os domingos, eu posso vender todos os meus bens, eu posso fazer o que eu quiser. Pode ser a pessoa mais rica deste mundo, ela pode trazer o dinheiro que ela quiser, ela ainda não vai conseguir pagar tudo aquilo que o Senhor fez, por todos os benefícios que o Senhor fez por ela. Então, quando você está trazendo oferta na casa do Senhor, dizendo que eu dízimo na casa do Senhor, você não está pagando ao Senhor, mas você está adorando ao Senhor com a sua atitude. Você está trazendo o teu dízimo, a tua oferta, não porque você tem uma obrigação, como você tem quando você vai lá numa loja, você compra, você vai lá e paga aquele crediário que você fez, porque você tem a responsabilidade de pagar aquilo que você comprou. Mas oferta não, dízimo não. Isso não é um pagamento, mas isso é adoração ao nome do Senhor. Isso é reconhecimento de todos os benefícios que Deus tem feito por mim. Então, o mínimo que eu posso
fazer muito mais para o reino de Deus. Então, nessa noite, eu queria convidar você a estar entendendo isso. Ele fala que oferecer-te sacrifícios de ações de graças. Oferecer sacrifício, ações de graça. Sacrifício é sacrificar, é pegar algo assim muito difícil de fazer, né? Pegar algo muito grande, de poder aquisitivo grande, e fazer um sacrifício de alguma forma, né? Ou você fazer algum sacrifício na tua vida, né? Algo que é difícil para você, né? Como jejuar, né? Tem muita gente que tem dificuldade de ficar tomando uma Coca-Cola, um café, um chocolate. Então, às vezes, a pessoa fala: vou fazer um sacrifício de não comer isso para agradar a Deus. Mas Deus está esperando muito mais de nós. Deus nos quer que oferecemos sacrifícios, sim, mas queremos que sejam ações de graça, ou seja, em adoração, em gratidão. Nada que venha ser pesado para nós, mas com ações de graça, com alegria, para trazer na casa do Senhor. Que o dízimo e a oferta não seja pesado para a tua vida. É isso que eu quero chegar para você nessa noite. E trazer o teu dízimo e a tua oferta na casa de Deus não seja algo pesado, algo assim que você, mas vai me faltar, mas só vai dar dinheiro para a igreja. Não, mas que seja adoração a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Amém? Queria que você colocasse de pé, nos consagrando nosso dízimo, nossa oferta, com a alegria que nós ofertamos na casa de Deus, porque entendemos que nós estamos fazendo o melhor daquilo que Deus tem dado por nós. Você que está aí na tua casa, feche seus olhos ali, não deixe de estar ofertando. Você tem o número da conta da igreja, você pode depositar, mas enfim, querido, que você tenha um coração grato a Deus por tudo, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por você. E que você, que não tem risco, não está no grupo de risco, comece a vir para a casa do Senhor. Você que pode, comece a vir nos cultos ao domingo. É tão bom estarmos juntos adorando a Deus. Faz esse sacrifício, vem para a casa do Senhor. Porque realmente ir na casa do Senhor não é sacrifício, né, querido? Que isso não seja pesado para a tua vida, mas seja bênção, seja alegria, você vir na casa do Senhor. Aleluia, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor ao teu nome. Senhor, nós somos privilegiados de entendermos a tua palavra, de podermos, ó Deus, fazer parte da história do Senhor. Nessa terra, Senhor, onde as pessoas, Pai, entendem os verdadeiros valores, o verdadeiro valor que é te servir, estar na tua presença. Senhor, que o nosso coração seja grato. E como esse salmista, Pai, que nós possamos procurar a dar o melhor para o teu reino, a entregar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Senhor, muito obrigada, Deus, porque os teus servos têm sido fiel no dízimo e oferta. Que isso nunca seja pesado na vida dos teus servos, mas que seja a alegria de podermos fazer parte do reino de Deus. A ti todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Vai Deus, a gente voltar, fica de pé, então, louvando com o Senhor mais uma vez, amém? Já confiar em um Deus que faz milagres.
só de cada vez. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a Deus, vai se sentar, irmão. Que bom que você está aqui na casa do Senhor, que maravilha. Eu sei que muitos acham tão ruim, né, ficar com máscara no rosto. Quem que acha bom máscara no rosto? Ninguém, né? Ninguém. Todos nós estamos incomodados com a máscara no rosto e realmente é um sacrifício. A pastora Vanessa falou a respeito de sacrifício, né? A palavra de Deus fala assim, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Amém? Então, meu irmão, não tem nada de falar assim, não, eu estou vivendo no Evangelho da Graça, eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo. Não é bem assim, meu irmão. Não é bem assim. Existe sim, em cada um de nós, a responsabilidade de continuar sendo um cristão verdadeiro, de permanecer na fé. Então, meu irmão, não deixe de maneira nenhuma a tua vida cristã ficar relapsa, ficar relaxada, de maneira nenhuma. Busque a Deus, esse período de pandemia, principalmente, meu irmão, busque a Deus. A palavra de Deus fala assim para nós buscarmos a Ele, sabe como? Não relaxadamente, mas a palavra de Deus fala assim para nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. Então, sabe o que vai acontecer com muitas pessoas que de repente até mesmo se consideram cristãs? Essas pessoas muitas vezes estão entrando numa mornidão espiritual. E lá em Apocalipse, capítulo 3, fala a respeito disso. Fala assim, quem dera fosses quente ou frio, já que és morno. O que acontece? Quem sabe me dizer? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amém, irmão? Então, irmão, mornidão na tua vida, na minha vida, jamais. Nunca nós podemos nos acomodar em nada. Não podemos acomodar no nosso trabalho. Já pensou se você se acomodar no teu trabalho? O que vai acontecer? Vai dar tudo errado. É que um dia você está sem trabalho, não é verdade? Então, em todas as áreas da nossa vida exige dedicação, não é verdade? Dedicação, mas principalmente nas coisas espirituais. Sabe por quê? As coisas espirituais, elas são espirituais. Você não enxerga as coisas espirituais. Quem já viu Deus? Quem já viu o Espírito Santo? Quem já viu Jesus? Nenhum de nós. Pode ser que alguém aqui tenha visto algum anjo, uma visão de algum anjo, né?
Mas anjos também são seres espirituais e nós não vemos anjos todas as horas aí em qualquer lugar. Não. Por quê? Porque são espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E para que você tenha convicção das coisas espirituais, meu irmão, é necessário esforço, é necessário dedicação. Quero te perguntar nessa noite: você tem tido tempo? Uma coisa básica na vida cristã, muito básica, coisa assim, ó, das mais básicas que existe na vida cristã, sabe o que é? É ler a Bíblia e orar. Você está tendo tempo para ler a Bíblia e orar? Sim ou não? Ah, não, pastor, mas está muito corrido. Você não sabe o que aconteceu nessa pandemia. A minha vida ficou mais corrida ainda. Ah, é, meu irmão? Prazer. Eu também. A minha vida também está muito corrida. Só que eu não abro mão de ter meu tempo de oração. Não abro mão da leitura da palavra de Deus. Não abro mão de muitas vezes que eu tenho condições de ouvir uma palavra de algum pastor. Hoje de manhã, eu e a Vanessa estava ajudando ela na cozinha um pouquinho. Nós estávamos ouvindo Jorge Linhares. Jorge Linhares já esteve aqui na nossa igreja pregando. Ele é da Igreja Batista Getsemane, lá em Belo Horizonte. Se você tiver oportunidade, sintoniza aí nos domingos de manhã. Recebe uma palavra de Deus na tua vida, né? Que coisa boa, meu irmão, você alimentar o teu espírito. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 23, sendo que o nosso texto base mesmo, que nós vamos pregar sobre ele nessa noite, é o versículo 23. Apenas o versículo 23, nós vamos estar realmente trazendo algo profundo de Deus para a tua vida. Quem quer receber algo profundo de Deus aí, diz amém aí. Amém ou amém? Você veio aqui na igreja para quê? Para receber de Deus, meu irmão, para louvar, para adorar e para receber uma palavra na tua vida que vai fazer o quê? Vai edificar você, vai também exortar. Se de repente existe alguma necessidade de exortação na tua vida, o que vai fazer? Vai exortar e também vai consolar. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém, meu irmão? Vai consolar, vai edificar, vai exortar a nossa vida. Isso que a palavra de Deus faz. E é por isso que nós precisamos nos alimentar dela todos os dias, assim como você come arrozinho com feijão todo dia, todo dia. Não sei alguém aqui que não come. Poucas pessoas não comem arrozinho com feijão. Eu amo arroz com feijão, mas não deixam de almoçar. E assim na vida espiritual, nós temos que nos alimentar continuadamente. Amém? Diz assim, capítulo 6, no versículo 20 em diante. Porque quando eres escravos, olha só, meu irmão, presta atenção. Está falando para mim, Isaldino Franco Cacheta, e para você. Amém? Porque quando eres escravos do pecado, está entendendo, meu irmão? Eu e você, o que nós éramos? Quem está entendendo aí? Diz aí para mim, quem que nós éramos? Nós éramos escravos do pecado. O pecado controlava a nossa vida, nós não conseguíamos dominar o pecado na nossa vida. E aí vinha uma tentação, e aí você estava lá caindo na tentação, e você e eu éramos escravos do pecado, estáveis, isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado por estes? Então aqui está perguntando, qual que é o resultado que você colheu da tua vida sem Jesus? Qual será? Somente as coisas de que agora o quê? O que está escrito aí? Vos envergonhais. Amém, meu irmão? Tem determinadas coisas na nossa vida que antes de Jesus aconteceu e que hoje nós temos vergonha, nós não queremos nem lembrar. Tem um irmão aqui da igreja que ele começa a contar o testemunho dele e ele fala assim: pastor, eu nem gosto de contar meu testemunho porque eu nem gosto de lembrar as coisas que eu fazia no passado. Eu fico com vergonha dessas coisas. E está escrito aqui, ó, porque o fim delas é o quê? A morte. É sobre isso que nós vamos falar hoje, meu irmão. Presta atenção, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em quê? Em servos de Deus. Tem algum servo de Deus aqui? Pode dar glória a Deus? Nós somos servos do Senhor agora, meu irmão. Antigamente não, nós éramos servos de Satanás.
Ah, que é isso, pastor? Você está exagerando? Que palavra mais feia você falou agora, mas é verdade, meu irmão. Porque a palavra de Deus fala assim, que antes nós pertencíamos ao império das trevas, eu e você. Era só treva na nossa vida, porque nós não enxergávamos nada do que é espiritual. Satanás nos prendia em correntes, em cadeias, e nós nem sabíamos disso, porque estávamos cegos e estávamos realmente presos no inferno, no império das trevas. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes em vosso fruto para a santificação e por fim, o que? A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode ler comigo esse último versículo bem forte? Vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que está assistindo essa pregação, essa mensagem na tua casa, abre a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, versículo 23. Leia comigo. Vamos lá novamente, meu irmão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu irmão? Olha que maravilha. Se você puder, sublinha aí na tua Bíblia esse versículo, guarda esse versículo. A hora que chegar lá na tua casa, leia outra vez. De repente, para um vizinho, para um amigo teu, que você tiver oportunidade, fala: ó, eu tenho uma palavra de Deus. Está vendo, meu irmão, como é que é fácil você falar da palavra de Deus para os outros? Não é difícil, não. É algo que Deus falou no teu coração, entrou no teu coração. E aí você vai ter autoridade, você vai poder falar para outras pessoas. E aí você vai falar para eles, ó, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que maravilha, meu. Deixa eu te perguntar nessa noite, você tem a tua certeza da salvação eterna? Levanta a tua mão aí. Só quem tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que maravilha, meu irmão. Essa é a maior bênção. Não existe outra não, meu irmão. Existem muitas bênçãos aqui na terra que Deus vai nos concedendo, mas a maior bênção que existe é você ter a certeza da tua salvação eterna. É ter a certeza que você vai fechar os olhos aqui na terra, mas você vai abrir os teus olhos na presença do Todo-Poderoso, nosso Deus amado. Amém, meu irmão? Quero deixar com você nessa noite, em primeiro lugar, duas frases. Se você puder anotar, se você tiver com alguma caneta, papel aí, anota, que é muito importante. Se não, você guarda no teu coração. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Muitas vezes acontece isso. Acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Mas isso nós temos que tomar cuidado na nossa vida para não acontecer. De repente a gente recebe uma palavra tão específica de Deus para a nossa vida, e aí a gente fala, como eu já falei muitas vezes, e também como eu já ouvi alguém falando também algumas vezes para mim: pastor, essa palavra é só para mim essa noite. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Domingo passado, algumas pessoas falaram isso: pastor, essa palavra foi só para mim. E é isso que tem que acontecer, meu irmão. Nós temos que pegar a palavra de Deus como algo tão precioso para as nossas vidas e não deixar a palavra cair em esquecimento. Muitas vezes é isso que acontece, meu irmão. De repente, uma palavra tão certeira de Deus para a nossa vida, a gente fala: ó, essa palavra vai permear na minha vida agora, vai me dar direção em todas as áreas da minha vida, em todos os dias da minha vida, porque eu recebi do Senhor. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Ela cai em esquecimento. E de repente, lá na frente, quando você precisa dessa palavra novamente, você já não lembra mais dessa palavra. Então, meu irmão, guarde no teu coração o que eu acabei de falar agora. É algo tão importante para as nossas vidas. Esse versículo que eu acabei de ler é tão importante. Então,
Marca aí no papel que eu vou falar agora para vocês. Pecado é igual à morte. Vou repetir. Pecado. Não esquece disso nunca na tua vida. Por onde quer que você andar. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30, 40 anos, não importa quantos anos, mas não esquece disso. Pecado, qualquer plena comunhão com Deus. A segunda frase que eu quero que você anote: dom de Deus igual à vida eterna. Assim como o pecado é igual à morte, o dom de Deus, nós acabamos de ler aqui no versículo 23, o dom de Deus é igual à vida eterna. Você está entendendo? O que é dom de Deus? Dom significa e representa presente. É algo que você recebe que você nem merece. É assim, presente é assim. Você nem merece, mas você recebe o presente. Alguém te dá um presente de aniversário, não porque você mereceu, porque você fez alguma coisa para receber aquele presente, não. Mas você recebe um presente. E assim é o dom de Deus. É um presente de Deus na nossa vida. E foi isso que aconteceu comigo e com você, meu irmão. Eu e você recebemos o presente de Deus, o dom de Deus, que é, dentre tantas coisas que são, mas principalmente a salvação eterna. Pecado igual à morte. O salário do pecado é a morte. O que é salário do pecado? O que representa isso? O que significa isso? A maioria de nós aqui recebemos salário. Nós trabalhamos o mês inteiro. O que acontece? No finalzinho do mês ou no começo do mês seguinte, você recebe um salário. Por quê? Porque você trabalhou o mês inteiro e você é digno daquele salário, né? Então, o salário do pecado, existe também o salário do pecado. O salário do pecado, como nós acabamos de ler, é a morte. Mas por que será? Por quê? Porque o homem não foi feito para morrer, meu irmão. Você sabia disso? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para viver eternamente. É por isso que o meu espírito e o teu espírito jamais morrerão. A pessoa pode morrer afogado, pode morrer queimado, pode morrer do coração, pode morrer de tantas doenças que existem, mas o espírito teu, meu irmão, é eterno, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, e uma das imagens e semelhanças que nós temos com Deus é nós sermos eternos. O nosso espírito é eterno. E quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para viver eternamente. Mas o que aconteceu? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz que o pecado, uma vez consumado, sabe o que acontece? Quando o pecado é consumado na vida de alguém, o pecado gera morte. Você está entendendo, meu irmão? E esta é uma das grandes verdades existentes na palavra de Deus. O pecado é como um vírus maligno. Olha um pouquinho para mim. Nós estamos vivendo uma pandemia que jamais ninguém podia imaginar. Por quê? Por causa de um vírus que começou lá na China, espalhou pelo mundo inteiro. Imagina você, norte, sul, leste, oeste, a cada país, em cada canto do mundo, esse vírus já chegou. Não é verdade? E o pecado é semelhante a um vírus, meu irmão. É semelhante a um vírus que entra no organismo e gera a morte. Nós vamos ver aqui nesta noite 3 tipos de morte. Fala comigo nessa noite, 3 tipos de morte. Nós vamos ver 3 tipos de morte que realmente existem. A primeira, o pecado gera a morte espiritual. Foi exatamente o que aconteceu com os nossos ancestrais lá no paraíso, lá no jardim do Éden. O que aconteceu? Deus virou para Adão e falou assim: de todas as árvores do jardim você pode comer, menos do fruto dessa árvore aqui que é proibido, o conhecimento do bem e do mal. Essa aqui você não come, por favor, não come. E o que aconteceu? Adão foi levado, Eva primeiro e depois Adão também, foi levado a comer aquele fruto, e dessa forma eles pecaram. E o pecado entrou no mundo, e juntamente
trouxe morte espiritual. O que é morte espiritual? Muitas pessoas ficam tão em dúvida a respeito disso. O que é morte espiritual, pastor? Sabe o que é, meu irmão? A morte espiritual é exatamente o distanciamento de Deus. É quando uma pessoa está tão distante de Deus que ela não tem mais olhos espirituais, quer dizer, ela é cega no mundo espiritual, ela não consegue enxergar a Deus, ela não consegue de maneira nenhuma visualizar a Deus, ela não consegue ter fé. Por quê? Porque ela está morta espiritualmente. Isso é morte espiritual. É a pessoa que não nasceu de novo, ela está presa ainda na morte espiritual, ela é completamente sem nenhuma reação para as coisas espirituais. Nessas últimas semanas eu tenho tentado pregar para alguns amigos meus, e quando eu começo a falar de Deus, eu percebo algo tão desastroso, tão ruim. A hora que eu começo a falar de Deus, parece que cria uma barreira, e logo eu vejo que a pessoa começa a mudar de assunto e começa a falar de outras coisas. Não quer falar a respeito de Deus, quer falar a respeito de negócios, a respeito de tantas outras coisas, menos de Deus. Então, meu irmão, isso é morte espiritual. É uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não consegue andar espiritualmente, ela não consegue falar espiritualmente, ela não consegue enxergar, ela não consegue ouvir, não consegue ouvir a voz de Deus. Essa semana alguém me falou: olha, por favor, ore por mim, porque eu estou tão distante de Deus, não estou conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Que coisa horrível, meu irmão. Que coisa mais horrível que existe, a pessoa morta espiritualmente, porque ela não consegue ter nenhum tipo de acesso a Deus. Ela não consegue, numa hora de aflição, colocar os seus joelhos no chão e falar: ó Deus, eu preciso de Ti agora, por favor, vem me socorrer. Você conhece os salmos de Davi? Quase todos os salmos de Davi é assim: ó Deus, salva-me, eu preciso de Ti, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, os inimigos se levantaram contra mim, ó Deus, venha com os seus braços fortes e me livra. Você sabe quem foi Davi? Davi foi um dos maiores servos de Deus, meu irmão. Por quê? Porque ele tinha sensibilidade espiritual, ele tinha olhos para enxergar o poder de Deus, ele tinha ouvido para ouvir a voz de Deus, ele tinha nariz para cheirar a presença de Deus. Pastor, o que é isso? O que é isso, cheirar a presença de Deus? Ah, meu irmão, você sabia que a presença de Deus tem cheiro? É verdade. Pessoas espirituais conseguem cheirar a presença de Deus. De repente a gente chega na casa de um servo de Deus, e quando a gente entra lá, a gente chega, que cheiro gostoso está aqui. É a presença de Deus, meu. A presença de Deus é inconfundível. Ela traz paz, ela traz graça, ela traz sabedoria, ela traz discernimento. Então, meu irmão, a primeira morte que existe é a morte espiritual. O pecado gera a morte espiritual. As pessoas que são presas no pecado, meu irmão, é tão triste. Elas são completamente presas, elas não conseguem se livrar do pecado. O pecado não precisa nem bater na porta, a porta já está aberta. O pecado vai entrando na vida da pessoa, e o pecado vai trazendo morte e morte espiritual. Em segundo lugar, o pecado gera a morte na alma. O que é isso? Você sabia que o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito? Amém? Vamos falar todo mundo junto? Corpo, alma e espírito. O homem é feito disso. E muitas pessoas só conseguem enxergar o quê? O corpo. E a alma, meu irmão, é aquilo que representa as nossas emoções, os nossos sentimentos. A alma é a nossa mente, é o nosso interior. E tem pessoas, meu irmão, que estão mortas na alma. O que é isso, pastor? Morta na alma? Você já falou o que é morte espiritual, mas
Morte na alma, o que é? Sabe o que é, meu irmão? São pessoas que estão tão doentes na alma, de traumas do passado, de coisas que aconteceram no passado, e de repente a pessoa vai se adoecendo, e é por isso que o pecado, ele gera a alma, ele gera a morte na alma. Então, eu vim aqui nessa noite para te falar, Jesus é aquele que nos traz vida e vida em abundância. Quem pode dar glória a Deus aí? Amém ou amém, meu irmão? É verdade, meu querido, e é por isso que eu vim aqui te falar nessa noite, para você que está aí na tua casa. Você não pode ser enfermo na alma, você não pode ir morrendo na alma. Tem pessoas que estão exatamente assim, estão cada vez mais tristes, mais angustiados, e a angústia vai cada vez mais sufocando a pessoa, e a alma vai ficando enferma, e de repente a alma traz realmente esse impacto da morte da alma da pessoa. Em terceiro lugar, o pecado gera morte no corpo. Dessa morte, meu irmão, nenhum de nós vamos escapar. Nenhum de nós. O nosso corpo, ele tem prazo de validade. Quem já pegou um produto, principalmente as mulheres, né? Pega um produto, pacote de arroz, né? Principalmente o arroz que está tão caro. Pega um pacote de arroz, deixa eu ver a data de validade. Já tem mais 3 meses aqui a data de validade. Pode ser consumido então, né? Só que as pessoas não pensam sobre isso, mas é a pura verdade. O homem, nosso corpo, tem prazo de validade. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí, meu irmão, se nós não podemos escapulir da morte do nosso corpo, o que nós devemos fazer então? Todos nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos enfrentar a morte. A palavra de Deus fala assim que a morte é o último inimigo do cristão. É o último inimigo do cristão. Nós temos que vencer o nosso último inimigo quando nós formos enfrentar a morte. E aí, eu te pergunto nessa noite, você está preparado para enfrentar a morte? Se a Natália tivesse aqui, ela ia falar assim: boa pergunta, pastor, boa pergunta, e é excelente pergunta, meu. Você está preparado? Talvez uma das perguntas mais importantes na vida do homem. Você está preparado para a morte? Como que se prepara para a morte? Que jeito que é isso, pastor? Nós nos preparamos para a morte, estamos totalmente preparados para a morte. E aí, quando nós estamos preparados para a morte, nós não temos medo dela. Ela pode vir a qualquer hora, a qualquer momento, e nós não vamos ter medo da morte. Nós vamos poder encarar a morte de frente. Que jeito? Tendo a certeza da salvação eterna. Porque quando nós temos a certeza da salvação eterna, meu irmão, você vai saber e entender no teu íntimo, no teu interior, na tua alma, no teu espírito. Você vai entender: eu vou fechar os meus olhos aqui na terra, mas eu vou abri-los na presença do Altíssimo. Você quer maior conforto, maior consolo que esse, meu irmão? Uma das coisas mais difíceis que existe, sabe o que é? É quando alguém me convida para fazer um ofício fúnebre, né? Alguém que morreu, e aí fala, liga lá em casa, alguém fala: ô pastor, o senhor pode dar uma palavra, morreu fulano de tal. Aí eu penso um pouquinho, falo: posso? É quando a pessoa que morreu, e aí de repente a gente sabe pelos frutos da pessoa que a pessoa ainda não tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma pessoa que morreu sem Jesus. Que conforto que tem, meu irmão, que consolo que tem. Nessa hora nós temos que pregar o Evangelho e falar: olha, você pode aceitar Jesus e ficar preparado para a morte, né? É a palavra que nós temos. Mas quando nós vamos pregar uma palavra para algum cristão verdadeiro, aí, meu irmão, é diferente. O consolo é diferente.
Nós temos várias experiências aqui na igreja de pessoas que morreram, que eram servos fervorosos do Senhor. E quando a pessoa morre, até a família fica consolada. Não tem gritaria, não tem histeria, não tem nada, meu irmão. Todos estão tristes, todos estão angustiados pela perda, mas ninguém está desesperado. Nossa, como é que vai fazer? Que não sei o quê. Não, nós temos o consolo, porque a pessoa faleceu, mas faleceu na presença de Deus, e ela tem certeza da salvação. Fechou os olhos aqui, abriu na presença de Deus. Amém, meu irmão? Amém ou amém? Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite. O dom gratuito de Deus, meu irmão, é a vida eterna em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Nessa noite, eu quero te perguntar: esses 3 pontos que nós deixamos aqui, que o pecado gera a morte espiritual, que o pecado gera a morte na alma, e o pecado gera a morte no corpo. Esses 3 pontos aqui, quero te perguntar nessa noite: será que o pecado ainda reina na tua vida? Será que você ainda está preso no pecado? Será que existe pecados na tua vida que você não consegue vencê-los? Olha que pergunta interessante. Olha que pergunta mais importante. Então eu vim aqui nessa noite para te falar que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, sabe para quê? Para nos dar vida, para nos dar santidade, para nós não sermos mais escravos do pecado. Nós não precisamos ficar errando. Hoje você erra, amanhã você erra do mesmo jeito. De repente você chega lá na tua casa e forma um maior barraco, maior confusão, maior gritaria. Pai não entende o filho não entende o pai, e xinga e blasfema. Não, meu irmão, de maneira nenhuma. Nós não precisamos ficar presos em nenhum tipo de pecado, em nenhum tipo de corrente do mal. Nós não precisamos ficar presos em cadeias espirituais, porque Jesus Cristo, né, Ele já venceu a morte. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, e ao 3º dia Ele ressuscitou para nos trazer vida, e vida em abundância. Então eu vim aqui nessa noite só para te falar isso. Você não precisa viver nenhum tipo de morte na tua vida, nenhum. A morte da carne, do corpo, você vai enfrentá-la, meu irmão, mas você vai sair vitorioso, porque você vai fechar os olhos aqui na terra e vai abrir na presença de Deus. A morte na alma, a angústia, a tristeza que consome as pessoas, você não precisa ter, meu irmão. A ansiedade, quantas pessoas, nossa, quase morrendo de ansiedade, meu irmão. Isso é problema na alma. E eu vim aqui nessa noite para te falar isso, que você não precisa ser enfermo na alma, mas você pode ter vida, e vida em abundância na tua alma. Eu vim aqui nessa noite, meu irmão, para te falar que você pode ter vida espiritual, você pode ter comunhão com Deus todos os dias. Ninguém, nada pode te impedir na tua comunhão com Deus. E aí você vai falar com Deus, Deus vai te ouvir, e aí também você vai ouvir a voz de Deus, porque Ele vai falar com você, e Ele vai te dar direção, Ele vai falar ao teu coração: não, meu filho, por esse caminho aí, não, é por esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, ó, vai ser excelente para a tua vida, porque esse caminho aqui é o caminho da minha vontade. Então eu vim aqui para te falar: não viva nenhum aspecto de morte na tua vida, nenhum aspecto de condenação na tua vida, mas viva a vida em abundância que Deus quer te dar. Que na tua casa haja essa vida, que haja paz, que haja harmonia, que haja bondade, que haja amor, que haja compreensão. Que no teu trabalho, meu irmão, quantas pessoas
estão completamente desnorteadas no trabalho, porque não conseguem ter paz no trabalho, por causa de algum companheiro, por causa de um patrão, de um empregado. Então, meu irmão, tenha paz, porque a paz de Cristo, ela vem e brota no nosso coração, e a paz de Cristo, ela excede a todo entendimento. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Mas antes de eu orar, eu quero fazer um convite. Se houver alguma pessoa aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que não aceitou ainda Jesus Cristo como verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida, feche os teus olhos. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar pela tua vida. Pode levantar a tua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que levantou a tua mão, ora comigo. Fala assim, ó, você não precisa nem orar em voz alta, mas ora comigo assim, ó. Fala assim, ó Deus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E declaro, Deus, que a partir de hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que se fez tudo novo, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro agora, Pai, por essas vidas que levantaram as mãos, aqui na igreja, nas suas casas, onde estiver sendo pregada essa palavra nessa noite. Ó Deus, eu te peço a tua bênção sobre essas vidas. Guarda, abençoa, fortalece. Eu tenho orado esses dias, ó Deus, livra do mal, Pai. É a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Ó Deus, livra-nos do mal, guarda-nos, guarda as nossas vidas, guarda a nossa alma, guarda, Senhor Deus, o nosso corpo, guarda-nos debaixo da tua imensa graça, do teu poder maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é por nós, e ninguém, nada e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém. Amém, meu irmão? Que você tenha uma semana abençoada do Senhor na tua vida. Que nessa semana que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria, que haja força, que haja saúde, que haja disposição na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vai em paz para a tua casa, em nome de Jesus. Feliz artigo.